Então, pessoal, boa noite novamente. Pessoal, eu vou voltar àquele último exemplo da aula de ontem, porque eu acho que não ficou muito claro. Eu vou refazer com mais calma hoje e fazer um outro exemplo que está no livro, na apostila do Plácido. Só para vocês terem ideia de usos, né? Esse exemplo de ontem, como eu falei para vocês, a gente acabou calculando a primitiva de uma função sem usar cálculo, né? Pelo menos não diretamente, enfim. E na apostila do Plácido tem um outro exemplo que é bem ilustrativo de como é que funcionam as coisas. Como eu estava falando para vocês, você ter esse isomorfismo entre o espaço das transformações lineares entre dois espaços vetoriais e o conjunto das matrizes de uma certa ordem, ele é vantajoso porque você traz o estudo de um ente abstrato, que é uma transformação linear, uma coisa que é relativamente nova, nós estamos vendo agora, para um objeto que é mais familiar, que é uma matriz mais palpável, né? Só que, do mesmo jeito que você tem essa vantagem de você ter uma coisa mais familiar, e tudo que vale para a matriz vai valer para a transformação, aquela história que a gente viu ontem, né, que a transformação é invertível se somente se... A gente viu, não, a gente anunciou, né, a gente não provou esse resultado. Que a composição de transformações lineares equivale a um produto de matrizes, que, em particular, que uma transformação linear é invertível se somente se a matriz dela é uma matriz invertível. Então, assim, se você quer calcular a inversa de uma transformação linear, basta você calcular a inversa da matriz. Tá? Ou seja, um procedimento que a gente sabe fazer. Você tem um algoritmo bem definido para isso. É claro que se você estiver trabalhando com uma transformação linear num espaço de dimensão muito alta, isso fica muito oneroso, né, no sentido computacional, de você ter que fazer a conta. Nem para a dimensão 3, já dá um pouquinho de trabalho calcular a inversa de matriz, né? Você tem que calcular o determinante, aí pegar a matriz dos cofatores e tal, você fazer aquele negócio todo. É bem oneroso, né? Não são contas difíceis, tá? Somar e multiplicar, mas são contas chata, é uma continha chatinha de você fazer, e qualquer errinho, são contas que são chatas no sentido de você tem que estar muito atento, porque qualquer erro de sinal, qualquer engano, por menor que seja, ele pode causar um problema mais na frente, porque você vai calcular a matriz errada, aí se você está com a matriz errada, se você tiver a sorte de o erro ser detectável rapidamente, se não, é que nem... E o exemplo que tem na apostila do Plácido é bem ilustrativo disso. Está assim, de um engano que você comete, mas acabou dando certo. Porque às vezes acontece, o cara vai fazer uma conta, ele calcula errado, mas no fim a conta dá certo. Mas isso é raro, tá? Não é sempre que acontece, tá? Então, eu não vou me deter muito nessa coisa de transformação, de matriz de transformação linear. Vou fazer esses dois exemplos. Vou repetir o exemplo de ontem, com mais calma, porque é mais uma questão de notação que eu acho que não ficou claro no final. Depois eu percebi que acho que eu devia ter me detido um pouco mais. E fazer esse exemplo do Plácido e mostrar mais alguma coisa, talvez. Ok? Então vamos lá. O exemplo de ontem, o último. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Então vamos lá. Deixa eu colocar mais pra cá. Deixa eu ver se vocês me veem para encostar aqui para não arrebentar minhas costas. Então vamos lá, pessoal. Então vamos. O exemplo era o seguinte. Você tinha um conjunto que era C infinito R,
que era o conjunto das funções f de R em R, que parece que a derivada dela, vou escrever, tá? Você não tem uma notação padrão para isso. Então, assim, f é infinitamente derivável. Ok? Esse é o espaço das funções infinitamente deriváveis, tá? Que aparece como espaço de funções diferenciáveis, tá? Não tem uma notação padrão para isso. Você pegava W, era o span dessas funções aqui, e elevado a 3x, x elevado a 3x, e x ao quadrado é elevado a 3x. Tá? Esse span aqui é o espaço geral. Esse aqui é um subespaço de E. Tá? Esse aqui é o subespaço de esse infinito E. Esse conjunto aqui, ele é um espaço vetorial, tá? Com operação de soma e soma de funções e multiplicação de uma função por um número. É o subespaço gerado por E elevado a 2x, x elevado a 3x, perdão. Aqui é um 3, né? 3 elevado a 3, x elevado a 3x, x ao quadrado é 3x. Essas três funções aqui são sem infinito, né? São funções diferenciáveis. Então elas estão nesse espaço e elas geram esse camarada aqui. Tá? E a gente pegava o seguinte operador, um operador que a gente chamou de D, que é desse espaço nele mesmo. E o que o operador D fazia? Ele pega a função f e retorna a derivada dela. E retorna a derivada dela. Ok? Que é filhinho. Aí ele pedia três coisas, né? A gente pedia para mostrar que essa aplicação, pedia para mostrar que D restrito a W é uma aplicação que vai de W, claro, você está restrito a D. Só um minuto, pessoal. Essa mesa está esquisita. Lembrei. Ele pediu para calcular essa matriz aqui, onde beta é elevado a 3x, x é elevado a 3x, x ao quadrado é elevado a 3x. E no item C, pediu para provar que D é invertível e pedir para calcular
integral de x ao quadrado elevado a 3x dx. Como eu falei, até aqui, até a primeira metade do item C, estava tudo em álgebra linear, né? Não causava estranheza nenhuma. Mas aí, para calcular integral. Aí a gente, recapitulando aqui rapidamente, o que a gente fez? Primeiro a gente provou. Então, solução. Primeiro a gente provou que beta é uma base. Beta é base. Por que a gente precisa provar isso? Porque a gente quer calcular a matriz desse operador D com respeito a beta. E para calcular a matriz, a gente precisa de uma base do espaço. Tá? E como é que a gente fez isso? Bom, observe o seguinte, que o W é gerado por esses três camaradas aqui. Por e elevado a 3x, x elevado a 3x, x ao quadrado elevado a 3x. Então, como ele é gerado por esses caras, basta mostrar que esse conjunto aqui é LI para ele ser uma base de W. Ok? E como é que a gente fez? A gente tomou números A, B e C reais, tais que A elevado a 3 mais B elevado a x elevado a 3x mais C que multiplica x ao quadrado elevado a 3x. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, a gente vai pegar a função linear desses caras, desses três vetores aqui, vai pegar uma combinação linear deles dando zero e mostrar que os coeficientes necessariamente têm que ser iguais a zero. Então, suponho que exista A, B e C reais, tá? Isso aqui é zero para todo x, tá? Ou seja, essa função aqui tem que ser identicamente nula. Tá? Isso aqui, como a gente está tratando com funções, isso aqui tem que valer para todo x real. Então, você tem o seguinte, ó, 0 é igual a é elevado a 3x mais bx é elevado a 3x mais cx ao quadrado é elevado a 3x. O que a gente fez? A gente colocou é elevado a 3x em evidência e ficou um a mais bx mais cx quadrado. Ok? Isso aqui tem que ser zero para todo x real. Só, pessoal, que observa o seguinte, essa função aqui, elevada a 3x, ela é estritamente positiva. Tá? Ela é sempre maior que zero. Então, para isso aqui ser zero, então isso aqui é zero, necessariamente esse camarada aqui tem que ser igual a zero. Ou seja, tem que valer que A tem que valer o seguinte, A mais bx mais cx ao quadrado tem que ser igual a zero para todo x real. Ora, a gente está com a equação de segundo grau que se anula em todos os pontos. Bom, isso aqui só acontece, somente se o A, o B e o C são todos iguais a zero. Então a gente pegou uma combinação linear, concluiu que os coeficientes da combinação são todos iguais a zero. Isso quer dizer que esse conjunto beta é linearmente independente. Okay? Ou seja, beta é base do W, perdão. Beta é base. Ok? O item A, pessoal, a gente vai não repetir a conta do item A não, tá? Mas o item A, o que é que a gente fez? A gente tem que mostrar, o item A tem que mostrar que D restrito a W em W. Então a gente pegou um cara em W,
Então esse P, ele é da forma A elevado a 3x, mais BX elevado a 3x, mais C, x ao quadrado elevado a 3x, né? Se é o elemento de W, ele se escreve como combinação linear dos elementos da base, de W. Então o P é dessa forma. E aí quando você aplica D em P, você observa, você faz a continha das derivadas, D de P, que é a derivada dele, isso aqui vai ser um elemento de W. Porque quando você deriva aqui, você faz aquela, você deriva, reagrupa os termos, você vai ter ainda um cara que é escrito como combinação linear desse vetor, deste vetor e deste vetor. Tá? Então, não tem muito o que fazer, não. Para o item B, o que é que a gente tinha que fazer? A gente tinha que agora achar a matriz de B relativa a uma base. Bom, como o D vai de W em W, eu posso calcular a matriz de D com respeito à base beta em relação à base beta. Se eu achasse uma outra base gama aqui, qualquer que fosse, você poderia fazer a conta, ia ser diferente, a matriz, enfim. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente calculava o D de E elevado a 3x, 3 elevado a 3x, que isso aqui é 3 vezes E elevado a 3x mais 0, x elevado a 3x mais 0, x quadrado elevado a 3x. Estou escrevendo esse cara na base. D de x elevado a 3x, isso aqui era E elevado a 3x mais 3x elevado a 3x. Isso aqui dá 1 vezes E elevado a 3x mais 3x elevado a 3x mais 0, x quadrado elevado a 3x. E quando você calculava a derivada de x ao quadrado elevado a 3x, isso aqui fica 2x elevado a 3x mais 3x quadrado elevado a 3x. Isso aqui dá 0 vezes E elevado a 3x mais 2 x elevado a 3x mais 3x quadrado elevado a 3x. Ou seja, a gente conclui daqui que a matriz de D, com respeito a essas bases beta, vai ser, esse camarada aqui corresponde à primeira coluna, vai ser 3, 0, 0. Esse aqui corresponde à segunda coluna, vai ser 1, 3, 0. E esse aqui corresponde à terceira coluna, que é 0, 2, 3. Ok? Se ao invés de escrever na base beta, a gente escrevesse numa certa base gama, a matriz ia mudar, né? Enfim. Aí a gente não fez essa conta, mas eu trouxe para vocês que a matriz inversa, que é uma continha bem desagradável, que é a matriz inversa de D a menos 1, que é, por definição, a inversa da matriz, tá? Definição essa aqui, a gente nos fez esse resultado, né? Que a matriz da inversa é a inversa da matriz. Essa matriz aqui vai ser 1/3, 0, 0, menos 1/9, 1/3, 0, e aqui 2/27. Aqui não tem nada a conta. Menos 2/9. 1/3. Isso aqui é a matriz inversa. Ok? Aqui já é o item C, tá? Aqui era o item
D, que o item seja. Então, observe que a gente já tem uma inversa da matriz. Tá? Foi feita a conta e tal. Ok. Aí, pessoal, eu fiz a seguinte observação. Que então, esse operador aqui, D, de W em W, ele é invertível. Ou seja, existe, isto é, existe uma função linear dA-1 de W em W. Só, pessoal, que como D é a derivação, a gente sabe lá do cálculo, que a derivação e a integração, elas têm uma certa, elas têm uma relação entre elas, né? Uma é inversa da outra. Tá? Isso quer dizer o seguinte, se você tem uma função, se você integra a derivada de uma função, isso aqui é a própria função, se você integra uma função e deriva a função. Aqui, claro, tem umas minúcias de enunciados e tal, mas grosso modo é isso. Grosso modo é isso. Você ter deixa eu apagar isso aqui. Você tem uma operação inversa da outra. Nesse sentido. Se você, que eu apaguei, vou colocar de novo. Se você pega uma função, deriva, e depois integra, o resultado é a própria função. Você integra uma função e deriva, isso aqui dá a própria função. Então, bom, que a D é invertível, ok, porque a gente achou um inverso aqui. Apresentei para vocês o inverso aqui. A gente não fez as contas até. Por muito tempo. Tá? Então, pessoal, calcular isso aqui, portanto, calcular a integral de E elevado, desculpe, de calcular a integral de x ao quadrado elevado a 3x dx, isso aqui, na verdade, é calcular d a menos 1 de x ao quadrado elevado a 3x. Ok? Tá? E aqui tem uma questão notacional que acabei não colocando, que é o seguinte, que calcular. Bom, então você tem uma matriz, isso aqui é um elemento do espaço vetorial. Esse elemento do espaço vetorial, eu vou colocar assim a matriz desse camarada aqui. Entenda, isso aqui é um vetor. Quando eu coloco aqui que a matriz desse vetor, é você escrever o vetor na base. Só que, na verdade, pessoal, isso aqui, você escrever isso aqui é a mesma coisa de você fazer isso aqui, ó. Você separar na matriz do operador, na matriz desse camarada aqui. Aqui, quando eu, entenda, quando eu escrevo aqui matriz do vetor, estou dizendo as coordenadas dele. Uma matriz coluna que corresponde às coordenadas dele. Tá? Era esse aqui que eu acho que não tinha ficado claro, né? Se você for ver, por exemplo, o livro O Apóstolo Plaster, ele usa esse abuso. O Elron não faz. O livro do caramba. É um livro bem grande de álgebra linear. Ele é tipo leitor de... Acho que é do Anton. Não lembro. Depois eu passo o livro para vocês. Eu tenho um arquivo dele, eu acho. Eu tenho um livro, eu acho que eu tenho um PDF dele. Depois eu posso disponibilizar para vocês. Então, você aplica... O que está sendo feito aqui é o seguinte. Se você tem T aplicado em V, isso aqui é a mesma... A matriz desse vetor aqui
É esse aqui, ó, é a matriz de T, matriz de V. E foi isso que a gente fez. Aí a conta é aquela, você pegar essa matriz aqui, a matriz inversa, que é essa aqui, de novo, 1/3, 0, 0, menos 1, 1/3, 0, 2/27, menos 2 nonos e menos 1/3. Opa, 1/3 só aqui. E esse camarada aqui, a matriz dele na base beta, observe que ele é um elemento da base. Ele é o terceiro elemento da base. Então a matriz dele é 0, 0, 1. Tá? Porque esse camarada aqui, ele pertence a beta. Ele é um elemento da base. Ele é o último elemento. Então eu escrevo ele na base como sendo 0 vezes o primeiro, mais 0 vezes o segundo, mais 1 vezes ele. Tá? E aí, essa conta aqui dá essa matriz aqui, que dá 2/27, menos 2 nonos, 1/3. E aí você escreve esse camarada aqui na base. Quando você escreve na base, fica 2/27 elevado a 3x, menos 2 nonos, x elevado a 3x, mais 1/3, x ao quadrado elevado a 3x. Isso aqui é o d a menos 1 de x ao quadrado elevado a 3x, que é a integral de x ao quadrado elevado a 3x dx. Tá? Lembra que esse aqui é o d menos 1 desse cara aqui. Tá? Então, só para lembrar vocês que essa que ficou, acho que ficou confuso, acho que eu falei rápido, sei lá, essa passagem aqui. Porque quando você aplica, ó, esse aqui é um vetor, tá? Pensando esse espaço de funções como espaço vetorial, essa integral aí a integral dessa função é um vetor. Como ele é um vetor, ele pode ser escrito na base. Tá? Okay? E como ele pode ser escrito na base, você pode fazer essa brincadeira. Usar o que a derivação então, inversa nesse subespaço. Tá? Tem outras questões desse tipo. Né? Você pega, por exemplo, acho que se você pegar dentro desse espaço de funções, você pegar, por exemplo, a função seno e a função cosseno, elas são linearmente independentes. Se você pegar o espaço gerado por elas, ou por E elevado a x cosseno elevado a x seno, o subespaço gerado por elas, elas são LIs, então elas geram subespaço, na verdade, é isso. Você, cosseno e seno são funções LIs, tá? Então, geram subespaço. Isso, o operador da equação, que ele é invertido, subespaço. E uma vez que ele é invertido, consegue calcular integrais sem precisar saber integração, no sentido do cálculo, né? No sentido de cálculo 2, de você saber técnicas de integração. Você consegue integrar simplesmente calculando uma matriz inversa e fazendo uma conta. Tá? Ok? Então é isso. Eu vou... Ah, não, sim, era só isso. Ok? Não sei se ficou mais claro. Ah, tá aqui, cara, eu tô com um livro aqui, não. Toma na minha mão. O que eu tô falando aqui é do David Poole. Eu mando para vocês depois. É, propõe questões parecidas. Ele pega, por exemplo, espaço W, agora gera essas duas funções aqui. E elevado a 2x, e elevado a menos 2x. Aí pega o operador D, que é a derivação.
Então ele propõe o seguinte, ele pede para provar que, pede, por exemplo, para calcular a matriz de D com respeito a essa base. Na verdade, o W, calma, né? Vou escrever direito. O W é o span disso aqui. Ou seja, o W é gerado por esses dois caras. Ou seja, isso aqui, chamar de gama, é a base de W. Aí ele pede para calcular D gama, um certo item, e no outro item ele pede para calcular... Aliás, ele pede para... Primeiro ele pede para mostrar que vale isso aqui, na verdade isso aqui é o item A, isso aqui é o item B. Mesma coisa do que a gente acabou de fazer. No item C, ele pede para calcular. Pede para calcular a derivada dessa função aqui. Pede para calcular d de e elevado a 2x, d menos 3 e elevado a menos 2x. Calcular a derivada usando isso aqui, não usando métodos de cálculo. Isso aqui é um exercício, tem um outro exercício que ele pega o espaço. Tem um outro exercício similar, que o W agora é o span de e elevado a 2x, cosseno x é elevado a 2x, seno x é elevado a 2x. Pede para fazer uma coisa similar, só que ele pede para calcular agora a derivada de uma função que é uma combinação linear dessas daqui, coisa do tipo. Tá? Vocês podem tentar fazer, que posso ver com vocês depois. Mas eu acho que eu vou gravar, como eu estou devendo as aulas para vocês, eu acho que eu vou gravar uma aula fazendo mais exercícios desse tipo. Vou ver que uns exercícios do pulo parecem umas coisas mais legaisinhas. Tá? Ok? Bom, agora vamos para o outro exemplo que eu queria fazer hoje, que é um exemplo que está no livro do Plácido, que é o seguinte, na apóstolo do Plácido, tá? Ele considera, está na parte, deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual a página que está. É um exemplo do livro do Plácido, tá? Ah, tá, antes disso, já ia, esquece, antes de passar para o exemplo. Vou comentar aqui rapidamente a seção 2.8 da apóstolo do Plácido, tá? Que diz que chama matriz de mudança de coordenadas. A situação é a seguinte, pessoal. Imagina que você tem aqui um espaço vetorial. Tem um espaço vetorial V. Tá? E você tem aqui o mesmo espaço vetorial V. Só que neste aqui, você está considerando, digamos, uma base aqui, ó. Essa base. E nesse outro você está considerando uma base assim. Não precisa ser perpendicular, não precisa ser dimensão 2, só para dizer que são bases diferentes. E aí você tem aqui uma transformação T entre esses espaços. Tá? Aqui, pessoal, tem uma maneira, a gente já sabe, né, que dados dois espaços vetoriais e fixadas bases nesse espaço, você sempre tem uma transformação linear que leva a base na base. Tá? Então, em particular, você tem uma transformação T que leva, chamar essa base aqui de beta, essa aqui de gama, vamos escrever assim, T de beta é gama.
Tá? Coloquei entre parênteses porque que eu estou aplicando T a base, é como se estivesse aplicando T em todos os caras da base, tá? E eu quero saber como é que eu faço essa mudança. Porque, por exemplo, se eu tenho um vetor aqui, eu quero dizer assim, se eu tenho um certo vetor V aqui, certo vetor U, eu quero saber como é que eu escrevo esse vetor U nessa base, e agora esse vetor U aqui nessa outra base. Como é que eu faço? Ok? Certo? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Ou seja, eu quero mudar as coordenadas, tá? Eu tenho um vetor, eu quero mudar as coordenadas dessa base beta para a base gama. E essa mudança, pessoal, é feita simplesmente, deixa eu apagar, pela função identidade. Tá? Só que aqui a identidade, observa o seguinte, que a identidade ela vai levar esse vetor, ela vai levar o vetor U nele próprio, só que aqui, vamos dizer assim, aqui ele está escrito na base beta, e aqui ele vai ter que estar escrito na base gama. Tá? Como é que a gente faz isso? Porque talvez esteja parecendo meio esotérico o que eu estou querendo falar aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, que se você tem aqui esse vetor U escrito na base gama, você pode escrevê-lo como sendo ele, na base gama, não tem problema, e aqui você usa aquela propriedade. Isso aqui é a matriz da identidade com respeito beta, gama, U na base beta. Ou seja, eu escrever esse camarada aqui na base gama, aqui, ele é igual a ele próprio, né? A identidade, a identidade leva ele mesmo. Só que ele escrito na base gama se escreve como? Como é que você acha essas coordenadas dele na base gama? Você pega as coordenadas dele na base beta e multiplica pela matriz da identidade. Só que aqui, claro, a matriz da identidade não necessariamente vai ser a matriz da identidade. Vou fazer um exemplo aqui para ilustrar melhor o que estou querendo dizer. Suponha que você está aqui no R2, você pega esse conjunto beta, seno, cosseno teta, seno teta, menos seno teta, cosseno teta. E você pega alfa para ser 0, 0, 1. Base canônica do Rn. São bases do R2. Tá? Esses vetores aqui são linearmente independentes, tá? Eu não vou fazer essa conta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever a base beta relativamente à base canônica. Pega esse vetor aqui, é o E1, esse aqui é o E2, eu vou chamar esse vetor aqui de V1, esse vetor aqui de V2. Então, observa o seguinte, o V1, pessoal, o V1, que é a identidade de V1, a identidade leva um vetor nele próprio, ele é o quê? Ele é cosseno teta, que multiplica 0, mais seno teta, que multiplica 1. Ou seja, ele é cosseno teta é 1, mais seno teta é 2. Da mesma forma, o V2, olha aí, de V2, ele é menos seno teta 0, mais cosseno teta 1.
Ou seja, ele se escreve como sendo menos seno θ é 1, cosseno θ, mais cosseno θ é 2. Então, ó, você pegou a transformação identidade, você está pegando o vetor de uma base e está escrevendo na outra base. Então, a matriz da identidade aqui. Beta, lembra que a base que eu boto em cima é do espaço de saída, a de baixo é do espaço de chegada. Então, a matriz da identidade com respeito a essas bases beta e alfa vai ser cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Ok? Essa matriz aqui, pessoal, ela vai representar essa identidade aqui, o que, é que ela está fazendo? Ela está rotacionando. Esse aqui é a matriz de uma rotação para um ângulo θ, tá? Eu pego um vetor, porque o que, é que ela está fazendo? Ó? Se você aplicar essa matriz aqui, por exemplo, no E1, o que é que vai acontecer? Vai. Vamos ver, vamos fazer essa conta aqui. Então, ó, na verdade a gente fez aqui, né? Quando você aplicou a V no E1, se você aplicar esse camarada aqui a V, vai dar o próprio V. Então, essa conta já está feita. Quero fazer a conta de novo. Tá? Ok? Então, essa aqui é uma representação para a identidade. Observe o que eu quero deixar aqui claro é o seguinte, que a gente tá, quando a gente trabalha com matriz de identidade, a gente sempre pensa na matriz de identidade como sendo aquela 1, 0, 0, 0, 1, 0, o negócio todo. Mas esse aqui, essa matriz aqui, dessa transformação linear, a identidade é uma transformação linear. O que eu quero deixar claro é isso. A identidade de um espaço vetorial é uma transformação linear. Mas a matriz dela não necessariamente é a matriz de identidade. Por quê? Porque vai depender das bases. Se você pega de uma base nela própria, aí sim, vai ser identidade. Se não, como esse caso aqui, ó, a gente estava aqui com a matriz, com a base canônica, a alfa. Aqui no nosso exemplo, aqui era alfa e aqui era beta. Tá? Ok? Mas mudou o vetor? Não mudou o vetor, mudou a maneira de representar o vetor. O vetor V, desculpa, esse vetor U aqui continua sendo o mesmo vetor. Ele está aqui parado. Só que a maneira de escrever o vetor muda. Se você muda a base, você muda a maneira de escrever. Tá? É só isso que eu quero deixar claro. Mas o exemplo que eu queria fazer para vocês, que eu acho que não sei se vai dar tempo de fazer. Eu não sei se dá tempo. Vamos tentar aqui. Acho que dá. Então, é um exemplo, é o seguinte. É só para fazer uma observação que ele comete um erro na. É um exemplo do plástico, ele comete um erro. Então ele pega beta, V1, V2, V3. Ele pega uma base de R3, onde o vetor V1 ele é o vetor 1, 1, 1. O vetor V2 é o vetor 3, 1, 0. E o vetor V3 é o vetor 1, 0, menos 1.
Equipe, então pronto, você tem essa base do R3, e eu vou chamar de alfa base canônica. Base canônica. Acho que, tá? Alfa é a base canônica de R3. Aí ele pega a seguinte transformação linear. Pega uma transformação linear A de R3 em R3, que faz o seguinte. A de V, ele é da forma x2 vezes V1 menos x1 mais x3 V2. Aí você vai saber quem é x1, x2, x3. x1, x2, x3. Aparece aqui. Quando você escreve o V, assim. Tá? Ou seja, eu estou dando uma expressão dessa transformação linear em termos dessa base. Eu estou escrevendo o V nesta base aqui, ó, nessa base beta. E estou dizendo que quando eu escrevo ele nessa base beta, A de V é dada por essa expressão aqui. Ok? Aí ele vai pedir, deixa eu ver aqui, se está faltando alguma coisa. Ele quer saber o seguinte, ele quer que você ache a matriz de A com respeito às bases canônicas. Tá? Ok? Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que aplicar o A na base canônica. Você tem que aplicar o A na base canônica e escrever o resultado na base canônica. Só que aqui, pessoal, tem o seguinte, que aqui, esquematicamente, você tem o seguinte. Imagina que você tem aqui o seu espaço vetorial, aqui no R3, e aí você tem aqui a base beta. E aqui, observa que o A aqui, ele está escrito só em termos da base beta, né? Então ele está vindo aqui do R3, o A, ele está fazendo isso aqui, ó, está vindo para cá, base beta. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aqui o R3, agora na base canônica, R3 na base canônica, alfa. A gente tem que mudar, a gente tem que vir daqui para cá, vir daqui para cá, pela A também, e vir daqui para cá. Ok? O que eu quero dizer é o seguinte, o que está acontecendo aqui, imagine que você tem aqui uma transformação T que muda essa base beta nessa base alfa, e uma transformação S que muda dessa base beta para a base alfa. Na verdade é a mesma T aqui, tá? Então a matriz de A na base alfa, que vai ser a matriz dessa camarada aqui, como é que você faz? Você vem daqui para cá, para cá, para cá. Então esse aqui vai ser T composto com A composto com Ta-1, tá? De alfa em alfa. E aí você quebra isso aqui em 3 matrizes. Um produto de 3 matrizes. Não, porque você pega aqui, você está aqui, você quer vir daqui para cá. Então o que é que você faz?
Você pega esse camarada aqui, leva por T-1, daqui você vem para cá pela A e desce pela T. Então aqui, essa matriz aqui é com respeito a beta, beta. T-1, aqui é T-1, tá subindo, tá? É alfa, beta, e aqui vai ser beta, alfa, tá? O esquema é esse. Ou seja, o que eu quero dizer é assim, quando você está com a transformação linear, e a expressão dela está escrita numa certa base, você quer achar a matriz dela com respeito a outras bases, o esquema é esse. Você muda de base. No caso aqui, a T, essa T aqui vai ser a identidade, né? Que é do espaço nele mesmo. Aí você faz essa mudançazinha aqui. Tá? Identidade, identidade. Essa conta aqui, para esse caso específico, dessa transformação, se você calcular a de V1, a de V2. Então a gente tem que achar essas três matrizes. Então vamos primeiro achar a de V1, a de V2 e a de V3. O A de V1, pessoal, eu vou... Eita, pau, já quase na hora de encerrar. O A de V1, lembra que a expressão da A é X. O V1 você pode escrever como sendo 1 vezes V1 mais 0 V2 mais 0 V3. E quando você vai para a expressão do A, ele faz o quê? Ele pega o x2, o coeficiente do V2 que multiplica por V1, então vai ser 0 vezes V1, menos, você pega o coeficiente do V1 e do V3 e soma. E aplica em V2. Então esse aqui dá menos 1 vezes V2. O A de V2 é o A de 0V1 mais 1 V2 mais 0 V3. A vai pegar o coeficiente do V2, multiplicar por V1, então esse aqui dá 1 vezes V1, menos, vai somar o coeficiente do V1 e V3. 0 mais 0 vezes V2. Então esse aqui dá 1 vezes V1. E o V3 é o A de 0V1 mais 0 V2 mais 0 V3. Isso aqui dá 0V1 menos 1 vezes V2 mais 0. Desculpa, 1 vezes V2. Que dá menos 1 vezes V2. Bom, aí se você escreve esse camarada aqui na base beta, esse aqui vai ser 0V1 menos 1V2 mais 0V3. Esse aqui é 1V1, 0V2 mais 0V3. Esse aqui é 0V1 menos 1V2 mais 0V3. Ou seja, a matriz do A, pessoal, vou fazer aqui. A matriz de A nessas bases, com respeito à base beta, vai ser 0 menos 1, 0, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0. Então a gente já tem uma das matrizes que a gente quer. Para achar a matriz da identidade, a gente vai calcular, bom, basta calcular uma dessas e a outra vai ser a inversa, tá? Então, digamos que eu queira calcular a matriz desse camarada aqui, da base beta para a base alfa. Ou seja, por que eu escolho essa? Porque é mais simples, né? Eu quero calcular a identidade, eu quero calcular essa aqui, a matriz da identidade beta alfa. Ou seja, desse camarada que sai daqui e vem para cá.
Por que era mais simples? Porque é só escrever os vetores V1, V2, V3 da base beta na base canônica. Né? Porque identidade de V1, que é o próprio V1, o V1 ele é 1, 1, 1. Então ele é 1 vezes E1, mais 1 vezes E2, mais 1 vezes E3. O ID de V2, que é o próprio V2, ele é 310. 3 é 1, é isso mesmo? 310, isso. Mais 1 vezes E2, mais 0 vezes E3. E o V3 ele é 1, 0, menos 1. Então ele é 1 vezes E1, 0 E2, menos 1 E3. Portanto, a matriz ID beta alfa, que observe que eu saí da matriz beta, peguei os caras da matriz beta, não, desculpa, da base beta, e estou escrevendo eles, estou escrevendo a imagem deles pela identidade, que são eles próprios, na base canônica. Então essa matriz aqui vai ser 1, 1, 1, 3, 1, 0, 1, 0 e menos 1. Tá? Ah, só uma observação, pessoal, que no Plácido, se vocês forem olhar na apostila, quando ele calcula aqui o A de V3, ele coloca isso aqui como sendo 0, tá? Ele não é, menos 1, tá? Na matriz ele coloca certo, mas aqui na conta ele bota errado, tá? Corrijam, se forem ver lá. E essa matriz aqui, pessoal, vou confiar na conta do Plácido. A inversa dela, cadê? Não coloquei a inversa aqui. 1, 3, 1. Ah, tá. A inversa dessa matriz aqui, segundo o Plácido, eu vou fazer essa conta também, que é beta, tá? A inversa dessa matriz aqui é a seguinte. É menos 1, 1, 1, 3, menos 2, 3, menos 1, 1, menos 2. Então, para achar o que você quer... Ah, beleza, travou. Então, para achar o que a gente queria... travou mesmo. É só fazer essa conta agora. Bom, deixa eu escrever aqui, já que travou. Então, lembra que a matriz que a gente quer, a alfa, ela vai ser quem? Vai ser a matriz ID, beta alfa, A, beta beta, ID, alfa, beta. Que é essa daqui. Essa aqui é ID, alfa, beta. Que é a inversa dessa daqui. Quando você faz esse produto das três matrizes, pessoal, vai dar a seguinte matriz. Vai dar 7, 3, 1, menos 20, menos 8, 2, 10, 4, 1. E essa aqui é a matriz que a gente estava querendo. E aí, uma vez que você tem essa matriz, se você multiplicá-la, o que a gente queria era isso aqui. Mas se você quiser a expressão, a fórmula a expressão desse operador, dessa transformação A na base canônica, basta você pegar essa matriz e multiplicar aqui o x, y, z. Quando você multiplica, você vai chegar nessa matriz aqui, ó. 7x
menos 20y mais 10, z. Bom, você faz essa multiplicação, você tem uma matriz, mas a expressão que você obtém, a expressão da... Então você pode escrever o A, quando você faz essa multiplicação, você escreve isso aqui, o A de x, y, z vai ser 7x menos 20y mais 10z, na primeira coordenada. Na segunda vai ser 3x menos 8y mais 4z na segunda. E x mais 2y mais z na terceira. Tá? Porque aqui... Ah, tá. Ah, desgraçado agora. Deixa eu escrever direito. Então, esse aqui fica 3x menos 8y mais 4z e x mais 2y mais z. Isso aqui é a expressão de A. Tá? A expressão do A é essa coisinha enorme aqui. Tudo bem? Então você vê que é uma transformação linear do R3 no R3, mas dá um trabalho considerável. E aqui eu só estou colocando a conta, não? A gente não foi calcular. Isso aqui é um exemplo do plástico que já está feito, então ele já calculou essas inversas e tudo. Então percebam que trabalhar com matriz é mais fácil, entre aspas, mas é mais oneroso, nesse sentido, que você tem muito mais conta para fazer. Tá? Você vem para um lugar familiar, para uma estrutura, para um objeto familiar, mas você paga um preço de você ter que fazer mais conta. Tá? Deixa eu interromper aqui. Parar a gravação, tá, pessoal?